Você acredita que o isqueiro é mais antigo do que o palito de fósforo comum? Parece impossível, mas a história da ciência prova que a gente viveu uma mentira a vida inteira, enquanto nossos ancestrais ainda sofriam e passavam trabalho para riscar uma madeira inflamável. Um cientista considerado maluco já tinha criado um dispositivo de bolso que gerava fogo com um clique. Mas com um detalhe assustador, esse aparelho era um dispositivo de alto risco escondido dentro de casa. Hoje, você vai descobrir quem foi o cientista excêntrico que misturou química e engenharia para prender uma faísca viva dentro de uma caixinha e qual era a promessa que essa invenção carregava. Mas cuidado, os primeiros modelos dessa ferramenta eram verdadeiras armadilhas que acumulavam um gás invisível muito inflamável dentro de casa, e eu vou te revelar o efeito bizarro desse funcionamento no final do vídeo. Mas antes, por que a humanidade demorou tanto para domesticar o fogo de bolso? Para entender esse mistério e descobrir como essa força funciona, nós precisamos fazer uma longa viagem no tempo até o início do século XIX. Naquela época, conseguir uma chama para acender uma vela ou um fogão era uma tarefa extremamente demorada e irritante que exigia o uso de pedras e faíscas na palha seca. O grande problema que intrigava os químicos da Europa era encontrar uma forma de criar o fogo de maneira instantânea sem depender da força bruta das mãos. Foi no ano de 1823 que um químico alemão muito brilhante chamado Johann Wolfgang Dobereiner decidiu criar um dispositivo revolucionário em seu laboratório. Dobereiner não queria apenas criar uma faísca, ele queria domar a química molecular para criar uma reação perfeita. Ele construiu um aparelho que utilizava uma reação interna muito forte entre o ácido sulfúrico e o metal zinco de forma contínua. Essa mistura química liberava um gás invisível chamado hidrogênio, que ficava armazenado sob pressão dentro do pequeno vaso de vidro. Na parte de cima do aparelho, o inventor colocou uma pequena esponja feita de metal platina. Quando a pessoa apertava uma alavanca mecânica, o gás hidrogênio escapava com força e passava direto por aquela esponja de platina, reagindo com o ar da sala de forma imediata. Essa passagem gerava um calor tão intenso que o gás acendia na mesma hora, criando uma chama limpa e constante em uma fração de segundo. O cientista percebeu na hora que tinha domado o fogo. Se você acabou de descobrir que o isqueiro veio antes do fósforo, você já recebeu uma informação que 99% das pessoas não sabem. Por essa raridade, deixe o seu like aqui embaixo. Isso avisa para o YouTube que você gosta de conteúdo inteligente e nos ajuda a continuar. Mas o luxo daquela época tinha um preço muito alto. Se você fosse um ricaço da Europa no ano de 1820, você certamente teria uma dessas máquinas em sua sala, mas correria um risco real de sofrer um forte impacto no seu próprio escritório. O impacto daquela máquina foi avassalador nas grandes cidades, tornando o cientista alemão famoso entre a alta sociedade da época que ostentava o produto em jantares. O grande problema era que o aparelho era grande, feito de vidro pesado e acumulava um gás inflamável que podia romper a estrutura se ficasse muito tempo exposto ao calor do sol. Mesmo sendo complexo e muito caro, aquele dispositivo vendeu milhares de unidades entre os homens mais ricos da Europa, que adoravam impressionar seus amigos acendendo charutos com um clique mágico. Mas a verdadeira revolução do fogo portátil só aconteceu décadas depois. Mais especificamente no ano de 1903, a história mudou graças a um inventor austríaco genial chamado Karl Auer von Welsbach. Karl percebeu que precisava tirar o gás perigoso da jogada se quisesse criar algo realmente prático para o povão usar nas ruas. Ele focou seus estudos na metalurgia e acabou criando uma liga de metal única combinando ferro e um elemento chamado cério. Esse metal novo tinha uma propriedade física fantástica. Quando sofria qualquer tipo de atrito mecânico, ele soltava uma chuva de faíscas extremamente quentes. Estava inventada a famosa pedra de acendedor que a gente usa até hoje. Essa pequena pedra de metal permitiu que os engenheiros diminuíssem drasticamente o tamanho dos dispositivos elétricos de fogo. Agora, em vez de reações complexas, o aparelho só precisava de uma pequena rodinha de metal áspera. Essa rodinha raspava contra a pedra e jogava a faísca direto em um pavio de algodão molhado com combustível líquido, gerando o fogo de forma instantânea e controlável. Foi essa engenharia simples e brilhante que permitiu o nascimento dos modelos clássicos de metal que ganharam o mundo inteiro durante as grandes guerras do século XX. Os soldados usavam esses dispositivos nas trincheiras porque eles funcionavam mesmo sob o vento forte e a chuva pesada. Toda essa evolução nos traz de volta para o comportamento perigoso dos primeiros modelos da lâmpada de hidrogênio que a gente comentou lá no começo do vídeo. Como o hidrogênio é o gás mais leve e volátil do universo, ele conseguia escapar por qualquer microfissura no vidro do aparelho de Dobereiner. Se o dono do objeto deixasse o dispositivo guardado dentro de uma gaveta ou armário fechado por muitos dias,
O gás invisível ia se acumulando silenciosamente. No momento em que a pessoa abria o armário segurando uma vela acesa, o choque do fogo com o gás concentrado criava uma reação expansiva imediata e violenta no ambiente, danificando o móvel. A pessoa criava a falsa ilusão de que o aparelho estava desligado e seguro, quando na verdade ele tinha transformado o cômodo da casa em uma armadilha térmica invisível. Esse risco real de incidentes domésticos foi o que motivou os cientistas a mudarem a história. Eles abandonaram o hidrogênio e criaram os fluidos líquidos e os gases modernos comprimidos que usamos com total segurança hoje em dia em qualquer lugar. É fantástico pensar como uma tecnologia que começou com reações químicas em vasos de vidro antigos, hoje cabe perfeitamente na palma da nossa mão. O isqueiro trouxe o fogo para a nossa rotina, mas no próximo vídeo, vamos conhecer a invenção que a Volvo deu de graça para o mundo para garantir que você chegue vivo em casa hoje. Você usa esse item todo santo dia, mas não imagina a luta absurda que foi para ele ser aceito pelas pessoas na época. Se você quer descobrir a história por trás desse item que salvou a sua vida hoje e protege milhares de pessoas nas estradas todas as semanas, clique no botão de se inscrever aqui no Quem Inventou para não perder o próximo episódio que já está chegando. Até a próxima!